Olá pessoal, tudo bem? Estamos no 12º episódio do Vai Ter Café. Agora com essa figura que eu a conheço há muitos anos. Seja muito bem-vinda, Tatiana Urbinha ou Tatinha. Oi, gente. Essa figura aqui, olha, mas conheço, a gente se conhece de adolescentezinhos, assim, estudamos juntos. Quase foi PUC-Boots com essa pessoa. Você lembra disso? Lembro, claro, Nossa. claro. Mas aí eu continuava voando ou eu ia PUC-Boots, então eu acabei continuando voando. Então a gente se conhece, na verdade, desde realmente da adolescência, acho que uns 14, 13, né? 13 anos, sétima série, sétima série, no Notre Dame de Notre Dame de Campinas. Campinas. E foi uma época que eu conheci tanto você, quanto seu primo, quanto Tatona. Então Sim. a gente tinha um grupo bom. E eu lembro de eu ir de bicicleta até a casa da sua tia Sim, para a gente ir junto fazer rodízio para de quem fazer levava na quem escola. levava na escola. Foi. Então era a tia Vera, era o pai da O Tatuana. pai da Tatona tinha Alecto, que a gente teve vários ataques de riso no caminho, né? Sim, sim. A gente não prestava, continua não Você prestando. sabia que eu encontrei a Tatuana no show do Gilberto Gil agora? 30 mil pessoas no Foi encontrar com ela. Cara, de repente eu vejo a Tatona. Ela... Olha que mundo, né? A gente se encontrou no show do Seu Jorge uma vez também, né? É verdade. Eu tinha extraviado a percussão do pessoal, eles estavam vindo de algum lugar, acho que extraviou para o sul a percussão. Eu estava grávida, morava em São Paulo, e uma aluna minha, que foi aluna minha no técnico aqui do Conservatório Carlos Gomes, no curso técnico de música, ela foi minha aluna lá, ela me liga, falou, olha, você pode emprestar sua percussão? Eu falei, puxa, mas eu estou em São Paulo, tem aí a Timbres, a Toledo, tem umas lojas aí, vê se eles alugam, ou dei telefone de percussionista, do Ding Dong, de não sei quem, de não sei quem. Aí não conseguiram falar com ninguém. Aí eu falei, eu não queria ir, né? E era assim, 7 da noite, o show começava às 9. E eu tinha que vir de São Paulo. E eu grávida, pegando prato, conga, aqueles monte de instrumento, ferragem, nossa. Aí botei tudo no carro e vim. E aí foi lá que Eu lembro, foi em Jaguariúna, na Rede na Jaguariúna. rede. Aí eu tô lá, levei lá as percussões para a turma tocar, eu tinha que esperar acabar o show para levar de volta. Eu olho lá essa pessoa. No show. No show. Do seu Jorge. Do seu Jorge. E você viu o show no palco, No né? palco. Você ficou ali. Maravilha. No Tatinha, você, na verdade, depois da escola, blá, 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 você estudou, você fez música, você fez... Eu sei um pouco da sua vida, mas você foi para essa área da música, você foi para pedagogia, você foi para circo, você foi para tudo. Conta um pouco como é que foi sua carreira, como que é a sua carreira profissional, artística. Lá naquela época que a gente estudava junto, né, já na adolescência, eu virei violonista. Me deram um violão de presente, aí eu virei violonista, né? E eu acho que foi a minha vocação na música desde sempre, né? Como vocação. Mas aí, saindo ali da escola, aí eu fui estudar em Tatuí, mas eu mudei de instrumento, era triatleta naquela época também, saindo ali do... Estava voando, eu esperava que eu fosse pilota, mas não segui a carreira de piloto, e eu já tocava na noite. Mas aí prestei Unicamp, cheguei música, né, para música, só que naquele ano eu mudei de instrumento. Eu decidi estudar percussão e violoncelo. E aí eu falei, não, você mudando de instrumento não faz sentido para a universidade, né? Aí eu falei, o conservatório é melhor. E aí o Marcelo Modesto, que me falou, na ocasião de Tatuí, né, que ele estudou lá. Aí eu cheguei a prestar o violão, mas aí eu tinha feito as provas para percussão sinfônica popular e para o violoncelo, né? E passei em todas elas, né? E aí eu não fiz o violão e fui estudar percussão sinfônica e popular e o violoncelo. O violoncelo logo eu parei, porque já a percussão tem muito instrumento para dominar. Eu acabei indo embora lá. Fiquei lá e já meio dava aula, né, para criança, tal, já tinha esse envolvimento. Já tinha um estudo, eu tenho muito de autodidata, né? E já trabalhava com teatro também, não sei se você lembra, que trabalhava numa companhia de teatro. Lembro. Como atriz mesmo, né? Fiz parte dessa companhia.
E depois de Tatuí, eu envolvida com essa coisa de dar aula, me encomendaram dar aula para bebês. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essas criaturas, né? Desse tamanho, não fala, não tem autonomia motora, que é possível fazer de música com esse pessoal? E aí eu fui estudar neurociência, né? Montar minhas aulas, os sets de aula, pensando na neurociência, assim, né? Na neuroreabilitação. E também já gostava de estudar psicanálise, enfim, cabeção, né? Gosto de estudar, de ler, tudo, filosofia, tudo aquilo envolvido com aquelas coisas. E aí eu, então, paralelo a essa atividade, o estudo de música lá em Tatuí, eu também dava aula, vinha 2 vezes por semana aqui para Campinas, e cuidava dos velhinhos da família, que era meu avô, minha avó, minha tia, e depois e dava aula, Sim. aproveitava os dias para dar aula e tal. E às vezes vinha para tocar também por aqui. Falando em família, você é a mais nova de 6. 7. De 7. De 7 mulheres. 7 mulheres, 7 irmãs. É. E eu tenho a memória, na verdade, de frequentar aquela casa da tia Vera, onde tinha muita música, sempre Sim. muita gente ligada a isso, né? A leituras, ao teatro, Sim. né? Sim, tinha esse a ambiente. arte, né? Sempre tinha essa... Tinha. Você foi uma das amigas que me trouxe também isso. Eu tenho essa memória da gente ouvindo junto boas músicas, Sim, né? tirando, tocando junto. Tocando. Lembro do dia que você apareceu, a gente estava na casa da Tatiana Rocha, você apareceu com clarinete. Eu nunca tinha tocado clarinete, nunca tinha pegado no clarinete assim. Nossa, foi antes de eu ir para Tatuí ainda. Faz tempo isso. Eu lembro que eu fiquei enlouquecida com o clarinete. Como todo instrumento me causa, né, espécie. Clarineta, Anderson Alves, quando estiver aqui em Campinas, convidado para estar aqui na mesa do Vai Ter Café, que é uma figura, esparadrapo, famoso esparadrapo, que recentemente fez uma gravação com André Mermari. O André Mermari também conheci em Tatuí. Pianista, assim, de outro mundo, um dos grandes pianistas com certeza. Do Brasil aí, ou não sei se do mundo, mas uma grande figura, né? Ele é... Falando então da família daquela época que eu estava, que você falou de psicanálise e tudo, mas você tem uma irmã que é... 2 irmãs psicanalistas. 2 irmãs psicanalistas. 2 são psicanalistas. A Paula, ela fez a mais velha fez psicologia e psicanálise. A Paula, ela foi para educação física, depois ela yoga, fez uma faculdade de yoga, que eu nem sabia que tinha, fiquei sabendo por causa dela. Faculdade de yoga. Fez. E aí ela se enveredou na pós-graduação, acho que era não lembro se era psicodrama, uma vertente aí da psicologia transpessoal. Virou terapeuta e tal, mas aí ela acabou indo para a psicanálise também. E aí a Cristina, que é chefe de cozinha, mora tem quase 30 anos nos Estados Unidos, ela era atriz, né? Quer dizer, aquela época que você ia em casa que eu fazia teatro também foi por causa da Cristina, né? A Tise. Eu não conseguia, eu era pequena, eu não conseguia falar Cristina, e ficou o nome de apelido de irmã, sabe? Ficou Tise, até hoje todo mundo chama ela de Tise. E aí a Cris, então, me trouxe, sabe? Por causa dela eu acabei enveredando também para o teatro. E aí ela, lá nos Estados Unidos, fez gastronomia e trabalha até hoje com isso. Aí tem uma Bia que mora na Espanha, está em Tarragona agora. A Bia Relações Públicas. Lembra que tinha um movimento da gente encontrar uma galera também que era da PUC, que estudava com ela, aquela movimentação toda. Aí a Inaê devia ter feito veterinária, mas ela virou corretora de imóveis, né? Então, e a Paula, ela fez esse caminho aí, virou psicanalista também. E aí eu fui fazer pedagogia, voltando de Tatuí, eu fui fazer pedagogia em função dessa coisa de dar aula para bebê. Eu acabei me apaixonando por essa história. E tenho um grande prazer com isso também, com a educação musical, né? Depois disso, eu fui para a Palavra Cantada, quando eu volto para São Paulo, eles me chamam para coordenar o projeto da Palavra Cantada, desde 2011, e aí pedi um afastamento em 2016,
que quando nasceu depois do Zé, né, do quinto filho. A gente vai falar sobre os filhos. Já vamos A gente lá. já vai falar sobre os filhos. Os filhos, os muitos. Mas, enfim, aí eu acabei me enveredando aí por essa coisa da educação musical. Entrei lá na Palavra Cantada em 2011 e fiquei. Saí em 2016, me chamaram de volta em 2018. Aí entrou a pandemia, aí depois eu volto no Para quem não projeto. sabe, Palavra Cantada é um dos grandes projetos infantis, né? De música infantil. De música infantil da Sandra e do Paulo, né? Sandra Pérez e Paulo Tati. Paulo Tati. Então, assim, uma referência na música infantil, onde a Tatinha teve esse privilégio de trabalhar com certeza. Com eles, né? E aí foram dois, né? Duas produções de material paradidático, assim. E depois o segundo eles me chamam de volta, depois da pandemia. Aí fiquei até 2022 com eles e encerrei as atividades com a editora e tal, mas a gente continua trabalhando, né? Eu continuo trabalhando com formação de professor, para trabalhar com música na sala de aula, que era fundamentalmente o trabalho ali com a palavra cantada, né? Com esse material, trabalhando com o professor da rede pública de ensino para dar essas ferramentas que a maior parte dos professores não tem uma formação musical e passou a ser obrigatório a partir de 2008. Então, esse trabalho com educação musical, ele se estendeu para a formação de professor também, ao longo desses anos, né? Então, eu continuo com o pé na pedagogia, não tem jeito, né? Sim. Por conta disso. E dei muita aula em escola também, então... Hoje eu tenho só o grupo de percussão e tenho uns projetos de formação de professor, que eu continuo fazendo por aí. Falando então sobre as ações, ou seja, o que você está fazendo hoje em dia, com quem você está tocando, onde que as pessoas te acham? Pois é, então. Tem umas sazonalidades assim na música, né? Teve uma época que em São Paulo fazia muito choro, aí eu vim para Campinas, passei a fazer mais samba. Aliás, em São Paulo fazia muita coisa de trabalho corporativo, né? Porque tanto que vinha através do circo, eu continuo fazendo parte do elenco lá do circo. Circo Vox. Do Circo Vox. O que você faz no circo? Lá eu faço trilha sonora ao vivo. Lá eu toco violão, bateria, percussão, flauta transversal, violoncelo. Lá eu saio com o carro 7 lugares, lotado, não cabe mais ninguém. Eu preciso assistir isso, eu nunca fui. Pois é um espetáculo ótimo. É um espetáculo que gerou um livro, foi um projeto desses Lei Rouanet, PROAC e tal. Sei. A gente fez mais de ganhamos o prêmio Petrobras com esse espetáculo. Que legal. Que é um espetáculo que homenageia o circo tradicional. Então, você tem, por exemplo, o número do domador. Só que como é que faz o número do domador? Você não pode mais ter bicho. Então, doma-se alguém da plateia, né? Então, é muito bom. É um circo muito teatral, mas faz os números de mágica, tem as acrobacias todas, né? Tem um paradista, que é o Gustavo, muito competente. Ele vai montando estruturas e subindo até 7 metros e fazendo parada de mão nesses equipamentos que vai colocando. Tem o pessoal que dá corda indiana, ou lira, trapézio, enfim. Mas é um espetáculo moderninho, assim, né? Tem uma coisa bem teatral. Então você está nele ainda quando rola. Só está em temporada, em geral, como é muito cara a montagem da lona, ou a gente vai fazer num teatro, adapta para um teatro que tem estrutura para os aéreos, principalmente para os números aéreos, ou a gente tem que ser um patrocínio, aí monta a lona, aí são vários espetáculos do circo. Eu faço parte desse, que é o Nostalgia. Aí eu toco, fora isso, né, que também de tempos em tempos estou no circo desde 2010. A gente já fez fizemos temporada no Memorial da América Latina, já tocamos no SESC, fizemos um circuito SESC, em Belo Horizonte também, Lorena, tocamos em vários, viajamos com um espetáculo. E aí também, através do circo, vinha muito trabalho corporativo, então aquela coisa sob encomenda. Como eu conhecia a galera do circo, da dança, do teatro e da música, um monte de gente me procurava para fazer produção, porque eu conseguia aglutinar
e fazer eles me davam o briefing e eu mais ou menos adaptava para a necessidade da empresa, né? Então, lá em São Paulo eu fiz muito esse tipo de trabalho, que aí são estilos variados, né, de música, de dança, enfim. Mas eu tocava muito ali na Zona Sul, fazia um bar que uma coisa meio eclética, assim. Tinha um jazz, tinha umas músicas de musicais, tinha bossa nova, tal, era um grupo meio eclético. E lá e com o resto tocava muito choro, né? Muito choro. E aí aqui em Campinas eu toco muito samba e de vez em quando pinto um rock and roll para fazer. No começo eu tocava, quando eu comecei a tocar percussão, eu tocava numa banda de rock and roll aqui com o Fred Jorge, Uau! o Uau! Big Muff, com o Mário Porto, Que com legal! essa turma, Nenê Brown na bateria. Eu tocava com eles, era muito divertido isso. E Você estava recentemente numa banda, meio, não banda baile, mas uma banda grande, tinha grande. uma banda de baile também que Tinha, surgiu. né? Saindo da pandemia, a gente começou aquela efervescência da turma sair de casa, querer se encontrar. Sim. Mas aí a gente começou a fazer do trio, duetos, trio. Aí eu falei, nossa, e 3 anos sem tocar, sem ver gente direito. Eu falei, olha, eu liguei pro pessoal, falei, é o seguinte, a gente não vai nem ficar rico, nem dominar o mundo, mas vamos divertir, vamos reunir. E aí chamei uns músicos e a gente montou uma banda de 7 pessoas, com músicos excelentes. Meu tinha o Bortoleto, a Candice Vitale cantando, o Marcelo da Rocha no baixo, Ronaldo Lima na bateria, Cleberson Abade no teclado, G. Ribeiro trompete. Muito divertida a banda, assim, Que uma legal. coisa. E aí a gente fez, e era uma funk, soul, né? A Malagueta, chama Malagueta, Ainda Malagueta existe. Soul. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Às vezes a gente faz uma formação menor de quarteto, quinteto, tal, conforme o show tem uma parte bem brasileira, né? De black music, mas brasileira, né? Os Tim Tim Maia, Maia, o Jorge samba Ben. rock, Jorge Ben, Aí eu toco, então tem isso, eu tenho vários duetos, tem dueto com Adriano Dias, que é o do Brasilis, tem um dueto que pode ser trio também, que é o Favarana com a Elan, e Luca D'Alessandro no cello. Como ela está muito lá em Tatuí, a Luca, a gente está fazendo um dueto que vai eu e Elan com o do Favarana, que tem um repertório meio de terreiro, umas músicas meio de terreiro, assim, Moriô, aqueles ritmos, né? Mais negros, né? Aí tem o com a Ieda Cruz, Bete, que Bebe. a Bete, Bebe. Betty Bebete, Bete, que aí Bebe. já é a personagem, né? Sabe? Que já vai para o palco, a gente tem sempre os convidados, e Betty não tem muita paciência, a gente discute no meio do show alguma coisa. Eu falo, eu vou te pegar lá fora se você me fizer esse final 139 de novo. E aí a gente, com a Betty Bebete, a gente tem um repertório super eclético também. Tem aquelas que a Ieda faz muito bem, aqueles João Donato. Só que aí a gente tinha um arranjo muito minimalista, assim, né, para as coisas. Tem umas músicas francesas, ela compõe também. Então tem umas músicas da Ieda também, uns sambinhas, tem um João Bosco no meio, tem um Gilberto Gil, tem um repertório. E Só tem umas coisa boa. latinas, tem uns bolerinhos Que também, legal. umas bombinhas assim, que a gente faz, é bem divertido. E aí tem o trabalho, então assim, eu toco, e aí tem umas catações, aí toco em 2 grupos femininos de samba, Que legal. que com o Samba das Trabalhadoras, com a Milena Machado, que também é compositora de samba aqui da região. Aí tem o outro grupo, da Naná Dias, né, que é o Samba das Comadres. Então, assim, na verdade, e quando chama, às vezes tem um trabalho de choro. Aí tem o Espalha Brasa, que é um trio de choro com o Adriano Dias e o Leandro Porfírio. Mas vira e mexe, a gente chama, às vezes vem o Andrezinho, né? O Andrezinho o Jubante. Às vezes vem o Jeremias Teófilo, que também Nossa, sax. toca sax, clarinete, flauta, super bom, instrumentista de sopro. Então, na verdade, eu toco em várias formações, Nossa. né? Como que é trabalhar em 1000 coisas e administrar 5 filhos?
São 5? São 5. Fale todos, por favor. Então, agora, essa parte mais difícil já passou, né? Primeiro que o divórcio é um grande negócio para as mulheres, né? Porque aí os homens são obrigados a... Ainda é assim, né? Eu sei que não é seu caso, mas é no caso de muitas mulheres, muitas relações aí, fica muito a coisa da casa, da administração da casa, fica muito ainda para as mulheres, ainda tem que trabalhar fora. E como eu divorciei faz 5 anos, então isso foi ficando mais... E as crianças crescem, né? Vai ficando mais fácil. Mas realmente teve um período que eu estava com 2 bebês, terminando a graduação, voltei para a Unicamp, terminando a graduação, né, de pedagogia, e com 5 filhos e 2 eram bebês, amamentando ainda, e trabalhava ainda estava trabalhando. Foi quando eu pedi o afastamento da palavra cantada. Chegou no fim do ano, eu falei, não vai dar, gente, não vai dar, não tem mais fôlego, né? Porque eu ia trabalhar, eu ainda comandava um ensino à distância do projeto, então quando eu vi, eu estava assim, até 1 da manhã, 9 horas da noite, as crianças estavam na cama, eu trabalhava até 1 da manhã, tinha 200, 300 e-mails, porque só em Recife, por exemplo, que foi uma das redes que a gente trabalhou, tinha 6.050 educadores, entende? Fazendo formação, na formação à distância era para o município inteiro. Então, tinha pelo menos uns 50, 60 e-mails só de Recife. Mas eu trabalhava em 5, 6, 7, 8 redes diferentes, municípios diferentes. Então, aí chega às 6 da manhã, acorda. E isso quando o filho não fica doente, você vira, assim, foi um período muito cansativo, realmente, assim. Eu tive que chegar uma hora, eu falei, eu preciso parar um pouco. Aí eu fiz mais um ano, aí eu pedi afastamento, então em 2017 eu terminei a graduação na Unicamp, e aí ficou mais tranquilo. Mas mesmo assim, de vez em quando eu tocava, saía para tocar. É uma loucura, né? É um pique louco, né? Porque você acorda cedo, vai dormir tarde, às vezes vira à noite. Escola, E a escola vai buscar um. Hoje, por exemplo, tem 3 escolas diferentes. A Júlia vai fazer 24 já esse ano, né? Uau. Ela está morando lá em Santos, fazendo a federal lá. Agora os outros estão ainda aqui, né? A Rafa está com 17, e aí tem ainda aquelas coisas, né? A Rafa tem síndrome de Down, então tem algumas coisas que a gente tem que suprir aí para o desenvolvimento dela, aí não é mais só a escola, aí tem a fono, aí tem a físio, aí tem isso, tem aquilo. E a Angelina também, que nasceu com tumor, e aí teve aí 5 anos, 6 anos, na verdade, do protocolo de remissão, né? E aí, então, tem ainda mais esse acompanhamento. Eu fazia em São Paulo, no Itaci, né? Ela começou lá, foi operada lá, fez cirurgia, tudo por lá, né? Quando nasceu e no primeiro ano de vida, né? No fim do primeiro ano de vida. Teve uma reincidiva, e aí... Então, vai agregando assim outras trabalheiras, né? Mas eu acho que assim, quando a gente é ocupado, a gente arranja tempo para se ocupar mais um pouquinho, né? Porque quem está desocupado deve ser por um motivo que falei isso hoje lá na entrevista lá para o pós-doutorado lá dessa amiga, que é também uma mãe a filha dela tem 21 anos, ela tem um trabalho super bonito de espetáculo, inclusivo, né? Muito legal. E então, assim, é uma correria de meu Deus, assim, né? As noites de sono, eu descobri que a coisa que mais enlouquece é a falta de sono. Eu passei 10 dias, eu dormi 5 horas, Pedro viajando, na época eu estava casado, Pedro viajando, Pedro é músico também, o pai das crianças, então ele viajando, estava em turnê, sei lá onde, e eu passei 10 dias, eles revezaram, não ficaram doentes ao mesmo tempo, eles ficaram... Foi indo. E a Rafa, como ela na síndrome de Down, ela tem uma hipotonia, sempre teve uma hipotonia mais séria. No primeiro ano de vida, qualquer resfriado virava pneumonia. E era na época da H1N1. Nossa Senhora! Aprendi a fazer fisioterapia respiratória, entendeu? Tudo isso. Eu fazia as terapias delas todas, 15 por dia, todo dia, durante 2 anos seguidos. Eu sei que nesse período que eu dormi 5 horas em 10 dias, assim, 5 horas, tipo 1 hora, e de varar e não ter tempo, porque aí tinha que ficar fazendo a fisioterapia respiratória, aí o João ficou também.
Ave Maria, chegou no 10º dia, eu contratei a babá para eu dormir. Falei, você fica com eles, eu preciso dormir, só dormir. Eu tava quase virando homicida. Que A doideira. cabeça não Não pensava, nada, não tinha nada. vocabulário. Foi, nossa, foi. Então eu falei, nossa, a coisa que mais enlouquece Ficar sem é dormir. ficar sem dormir. Você não tem mais vocabulário no fim do dia, nem no começo. Você esquece no meio da frase, você dorme no meio da sua frase. Que Doideira, doideira. doideira. Essas histórias que a Tatinha está contando é de ficar impressionado. E assim, quando eu a conheci na adolescência, para mim ela já era um exemplo de mulher. Assim, né? Ou seja, você passou por muitas provações e provocações e coisas na Sim, vida foi. muito fortes para uma menina, De fato. né? Já trabalhava, né? Desde os 11. Já estava ali, já, né? Você perdeu a mãe muito Minha cedo, mãe morreu nessa idade, 11 né? anos. O papai, que já era. Quando eu nasci, eu sou caçula de 7. Então, quando eu nasci, o papai tinha 56 já. Uhum. Então, ele estava com 67, 67, quando minha mãe faleceu. E ele perdeu privatizou a VASP, ele tinha 10 anos de VASP, ele pegou aquela rescisão e pôs no overnight. Ai, Então, assim, a gente ficou. Ele não conseguia um emprego de novo, assim, né? Com 67 anos, muito difícil. E tudo que ele tinha de reserva não tinha mais. Então, a gente foi trabalhar mesmo para sim. sustento, para comer, entendeu? Eu e minhas irmãs, a gente montou uma fabriqueta de chocolate em casa. Eu lembro disso. Você lembra? Fazia trufa. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Foi. Então, a Eu gente comi. fez isso, comeu o chocolate, porque aí a gente desmanchou lá em São Paulo, mas a gente continuou fazendo por aqui, né? Nossa, Pagou muita hora de voo, muita farra, as Nossa. trufas. Eu lembro das trufas, claro que eu lembro. Nossa, delícia, né? Então realmente já tinha um caminho, a vida adulta chegou muito cedo, né? Uhum. As responsabilidades, as necessidades, né? Chegaram muito cedo na vida, né? Uhum. Mas isso daí também, não, de uma certa maneira, você fala, é muito difícil e tal, mas eu acho que tinha essa coisa de ter um ambiente muito musical, muito cheio de artista na casa. Meu pai também pintava muito bem, tocava, minha mãe tocava, tinha aquele monte de amigo em volta que tocava, e aí depois fui lá para o teatro também. Eu acho que esse ambiente vai ajudando a gente também a sublimar todas essas dores, né? As valeta lombada, lombada na subida, depois o precipício, essa vida um pouco tortuosa, esses Sim, caminhos tortuosos, né? Vão aparecendo pessoas maravilhosas, assim, essas grandes amizades no meio do caminho, é verdade. que também colocam a gente numa outra alegria, né? Numa outra. E afeição, né? Fica valendo a pena, né? E Sim, mesmo sendo sim. muito difícil, a filharada e todas essas dificuldades, eu olho assim, eu tenho muita, me considero uma pessoa de sorte, assim, sabe? Com todas essas dificuldades, de gostar de fazer tanta coisa, de ter podido fazer tanta coisa, né? E de ter essas pessoas, né? Quer dizer, as crianças, eles são muitos, dão um trabalho danado, mas tem uma. Nossa, domingo, por exemplo, eu tive ataques de riso com o José Antônio, que é meu caçula. Muito engraçado aquele menino. Então, eles também se envolvem com a música, com o circo, ou então a gente faz cenas junto. É uma coisa muito. É uma ternura, sabe? Sim, sim. Que, que eu vivo tanto no circo como com os filhos e com esses amigos que a vida me trouxe, que não tem, sabe, descansa a Sim, alma. sim. Cansa o corpo, mas descansa a alma, né? Algum deles se interessou por capoeira? Eu lembro que você jogava capoeira e eu vi que Sim, ainda jogo, você ainda ainda jogo, joga. ainda jogo. Algum Eles deles. adoram, principalmente os pequenos. A Rafa, Angelina e o Zé, os três gostam muito de capoeira. O João não é muito, não, e nem a Juju, né, a mais velha, né? Mas a Rafa, a Angelina e o Zé adoram. A Rafaela adora, quando eu posto nos horários mais, assim, racionais, né? Mais para que é possível, e ambientes, né?
Eu levo eles para ver roda de choro, roda de samba, eu uso, ou qualquer evento musical, ou de capoeira, né, nesses eventos que eu vou tocar e tal. Espetáculo do circo e tal. Aí eles adoram. A Rafaela sai de um instrumento, vai para outro, sai de outro, vai para outro, senta na roda de samba, quando é roda aberta, pega o tantã, pega o pandeiro, pega a conga, pega. Ela Vai que vai. vai que vai, adora, assim. Então, são companheirinhos também nisso, né? Que delícia. E a capoeira eu continuo, né? Só que eu virei angoleira. Antes eu era da capoeira regional, também já fazia desde os 14 anos. Lembro. Aí fiz aquela pausa de 1000 compassos para ter os meninos, aquele monte de filho, e aí voltei recentemente, mas aí fui treinar Angola, aqui é um professor aqui do IMEC, o Christian. Que legal. E a gente faz aula no Lume, aqui Putz, espetáculo, aqui pertinho. Aqui pertinho. Olha. A Carolina da Carol? Essas Carolinas é da chefe Carol Gimenez, aqui de Campinas, que a gente vai chamá-la para o Vai Ter Café também. São Carolinas maravilhosas. Carol, espero você aqui. Carol, que delícia. Maravilha. Pessoal, o projeto Vai Ter Café tem um apoio maravilhoso da Regi Basca, com essa torta basca maravilhosa que a Tatinha vai dividir hoje comigo. Bola! A gente se chama de bola desde... Porque esse daqui ele ficava de dieta, toda segunda-feira ele estava de dieta. Sim. Acabava na terça, mas ele começava toda segunda-feira. Ainda tô. Ainda. Então hoje acabou a dieta. Hoje acaba a dieta. Já pode... Nossa, que delícia. Regiane, que coisa deliciosa. Maravilhosa. É com ricota? É cheese. É cream cheese. É cream cheese. Maravilhoso. Você experimentou o bolo dela na festa da Cora. Maravilhoso também. Incrível, né? Nossa. Ó, tem um grupo de percussão aqui na Vila São João, hein? Segunda noite. Aulas. Das 7 às 9 da noite. É uma delícia fazer grupo de percussão, porque é um monte de gente batucando junto. Rende mais, né? Porque um puxa o outro e a gente consegue fazer várias vozes rítmicas. Tem sido muito divertido. Segundas às 7. Das 7 às 9 na Casa Janela Azul. Casa Janela Azul. É conhecida aqui na Vila São João, aqui na região, aquela casa como o Castelinho. Uma casa bonita, um sobrado grande, bonito, com as janelas azuis, assim. Se tiver Instagram, se tiver alguma coisa, a gente põe também. Tem que chamar, @Casa Janela Azul. Casa Janela Azul. Todas segundas, das 7 às 9 da noite. Da noite, aula de percussão com a Tatinha. Comigo mais um monte de gente, que a gente aprende tudo junto, no fim das contas, né? Uou! Descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Uou! Faz sofrer, faz que mata, se não mata, fere. No coração gelado quando vento, água abandonada, restos de sol sob um novo dia, amores nos vãos, águas nos rios, parece que quem parte a feliz, mesmo não te vendo, te vigio, uma que dorme olhando os fios, com os olhos na estrada. Gostaria de agradecer essa minha irmã, ela é minha irmã amiga do coração. Muito obrigado por vir aqui. Obrigada de convidar. Sempre uma delícia. Conhecer o Bruce, que eu não conhecia ainda.